Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Gostaria de estar trazendo uma palavra para os irmãos, compartilhar uma experiência que eu tive com os irmãos através da palavra de Deus. Irmãos, eu estava orando, há alguns dias atrás, estava orando em apenas um propósito, todos os dias eu estava orando, e em um determinado momento da minha vida eu estava orando e falei, Deus, mas eu não obtive respostas. Estou pedindo, estou orando, estou perseverando em oração e eu não tive ainda a minha resposta que eu gostaria de ter. E Deus me deu uma palavra e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Essa palavra encontra-se no livro de Ezequiel, no capítulo 37 e no versículo 11 a seguir, que diz assim: Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém, irmãos? Como eu estava comentando com os irmãos, eu estava num momento de oração, em dias e muitos dias de propósito, e Deus me deu essa palavra. E eu estava de joelho, eu levantei, peguei a Bíblia e comecei a ler essa palavra. Comecei a ler, e essa palavra diz que Deus levou o profeta Ezequiel em espírito num vale de ossos secos, num vale de muitos ossos. Quando nós olhamos para essa palavra, nós imaginamos assim, um vale de ossos, um monte de caveira, braço para um lado, perna para o outro, pé para um outro, e é uma visão horrível. E Deus levou, o Espírito de Deus levou o profeta Ezequiel a esse vale de ossos. E o Espírito de Deus perguntou a Ezequiel, poderão viver esses ossos? E ele respondeu, Senhor, tu sabes. E o que o Senhor falou a Ezequiel naquele momento? Então profetiza. E Ezequiel, então, profetizou para aquele vale de ossos secos, para que aqueles ossos se levantassem. Ele deu uma palavra de ordem àqueles ossos. E aqueles ossos se levantaram, se colocaram de pé, se fez um grande exército. Mas ainda, eles tinham se colocado de pé e não havia espírito naqueles ossos. E Ezequiel também profetizou. E houve espírito, ele clamou para que viesse espírito dos quatro cantos, e ali veio o Espírito de Deus e entrou e se levantou como se fosse um grande exército. E essa palavra que Deus deu ao profeta Ezequiel, ele estava simbolizando que era a casa de Israel, que era Israel, aquelas caveiras, aqueles ossos, era como estava Israel, era como Israel se encontrava. Uma caveira, irmãos, não tem vida. Uma caveira não tem planos. Uma caveira não tem projetos. Uma caveira não tem sonhos. Uma caveira não tem desejos. E era assim que estava Israel. E Ezequiel profetizou. E logo em seguida o Espírito de Deus revelou para ele o que era. E veio muito forte no meu coração a questão de nós profetizarmos. O que significa profetizar? Profetizar é você declarar, é você falar com tua boca, é você anunciar. Profetizar significa você proferir. Talvez você possa falar, mas eu não sou profeta. Mas o nosso dicionário diz que profetizar é você falar, é você declarar, é você proferir. Então, no meio da situação que você se encontra, declare palavras boas. No meio do problema que você possa estar enfrentando, profetize coisas boas. Talvez se você já orou, talvez se você já clamou, talvez se você já buscou a Deus, mas não obteve uma resposta, comece a profetizar, comece a declarar coisas boas, comece a falar, comece a profetizar. Irmãos, a nossa fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E tudo que Deus fala, aquela palavra ela tem que entrar no nosso coração, no nosso ser, na nossa alma. E quando nós declaramos aquilo, quando você declara palavras positivas, quando você declara a palavra de Deus, quando você declara palavras de fé, de esperança, palavras boas, aquilo, irmãos, você está profetizando, você está declarando que aquilo vai acontecer. Então, diante do cenário que hoje o mundo vive, de uma pandemia, de uma doença, declare coisas boas.
Pare de ficar se enchendo com coisas negativas, com coisas que te colocam para baixo, com coisas que tiram o teu prazer de viver, com coisas que tiram os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos. Talvez você não está nem tão preocupado com isso, mas talvez você não está vivendo mais, talvez você não tenha mais planos, não tem mais sonhos, não tem mais projetos. E eu quero convidar você nessa noite a profetizar, a sonhar novamente, a voltar a sonhar, a voltar a se planejar, a voltar a ter esperança, a voltar a ter objetivo, irmãos. Porque você está vivo. Enquanto há vida, há esperança, há projeto de Deus para você, há planos de Deus para você, há sonho de Deus para você. Se ontem, outrora, você só estava falando palavras negativas, começa a falar palavras positivas. Começa a declarar coisas boas. Olha, vai acontecer, eu vou conseguir, eu vou me curar dessa doença, eu vou sair dessa, eu vou arrumar um emprego bom. Começa a profetizar coisas boas, irmãos. Começa a proclamar coisas boas na tua vida, que quando você começa a falar coisas boas, até as pessoas querem ficar perto de você. Quando você começa a declarar coisas positivas, coisas boas, todo mundo quer ficar perto. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam, que estão sempre de mal com a vida, que vê problemas em tudo, vê defeito em tudo. Mas quando aquela pessoa ela tem uma palavra positiva, quando aquela pessoa é uma pessoa positiva, todo mundo quer ficar perto, irmãos. Todos nós queremos ficar perto, queremos ficar junto dessa pessoa. E o Espírito de Deus hoje nos convida a declarar coisas boas para a nossa vida, a jogar, a lançar uma semente de fé, de esperança, né? Então que nós possamos, irmãos, pegar essa palavra, esse exemplo que a Bíblia nos dá do livro de Ezequiel e trazer para nossas vidas. Porque quando nós olhamos para essa palavra, a gente vê que tudo ali estava perdido, era só caveira, era um cenário horrível, era um cenário obscuro, era um cenário de morte, não existia vida, não existia esperança, não existia nada. E Ezequiel ali, ele profetizou que aqueles ossos se levantaram num grande exército. Talvez você pode olhar a tua vida agora e não enxergar nada de positivo. Talvez a situação que você esteja orando por uma doença, por uma enfermidade, por uma situação talvez financeira, né? Talvez você olhe ali e fale, puxa, mas nem vou orar, porque não vai adiantar. Irmãos, eu vou te falar em nome do Senhor Jesus, vai adiantar sim. Profetiza, muda as tuas palavras, muda o teu modo de agir e comece a profetizar. Porque Deus me deu essa palavra, irmãos, desde aquele dia eu comecei a profetizar. Porque talvez a gente ora tanto, muitas das vezes, aliás, a gente ora tanto, e a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso momento, e nós acabamos esquecendo, irmãos, que existe tempo para todas as coisas. Um tempo para você orar, outro tempo para você profetizar. Amém? Eu gostaria de estar orando com você nesse momento, gostaria de estar entoando a Deus uma oração. E você, irmãos, ore comigo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial que estás no céu, Senhor, ouvimos, Pai, a Tua palavra. Ouvimos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, neste momento eu peço que o Senhor venha alcançar a vida de cada um, Pai. A vida de cada pessoa, Senhor, que está passando por uma situação difícil, pelo mundo, Pai, que está enfrentando essa pandemia, pelas pessoas que estão enfrentando uma enfermidade, uma doença, um desemprego, um problema financeiro, um problema emocional, que o Senhor possa estar visitando a cada uma dessas pessoas, um problema de vício, um problema de alcoolismo, droga, problema, Senhor, com filhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor, a cada vida, a cada um. Não sei, Pai, quais são os problemas, mas Tu conheces todas as coisas. E eu quero, Pai, sobre esta palavra de Ezequiel 37, profetizar, Pai, um tempo novo para a vida dessas pessoas, profetizar vitória, profetizar bênçãos, profetizar, Senhor, maravilhas, ó Pai. Deus, fortaleça o Teu povo, fortaleça a Tua igreja. Pai, a pessoa que está vendo essa live, Senhor, não sei se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas que o Senhor possa estar alcançando, visitando, dando a solução, Senhor, agora, que eu te peço, Senhor, e te agradeço já, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, se você gostou dessa palavra, irmãos, compartilha. Inscreva-se, irmãos, também no nosso canal, para que a cada vez que nós postarmos uma palavra nova, o YouTube vai notificar você, tá bom? Deus abençoe.